Vamos ouvir, então, a oração que a Regina vai fazer para nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, ampliando nosso discernimento para melhor compreensão dos estudos que hoje aqui será trazido pela Márcia, e que possamos cada vez mais exercitar, despertar os talentos que existem em nós, para melhor trabalhar na grande seara do Mestre. Que a paz esteja com todos, hoje e por tudo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos compartilhar uma janela. Nós vimos no nosso encontro anterior que as nossas células, elas gravam, elas têm uma memória das experiências psíquicas que nós vamos fazendo. O psiquismo, ele é uma dimensão nossa que está vinculada às nossas sensações, nossa capacidade de relacionarmos aquilo que as sensações que nós temos, lembrando que sensações não é o mesmo que emoções. Emoções estão numa dimensão fora da matéria, e tanto a mente quanto o psiquismo pertence ao corpo físico. Portanto, as sensações que nós temos, elas estão diretamente relacionadas com o nosso organismo, quanto ele está danificado ou não, a nossa capacidade de reagir ao ambiente, de reagir aos nossos hormônios, aos nossos humores. Então, nós vamos fazendo experiências, tanto mentais quanto psíquicas, e as experiências psíquicas, as nossas células do nosso corpo, elas registram. Então, nós vimos que quando nós temos uma experiência desagradável, aquilo fica registrado na célula. Se nós começamos a repetir aquele padrão de comportamento, a célula vai entender que é aquilo que ela tem que fazer. E então, nós, pela via mediúnica, quando ocorre esse fenômeno do atavismo, só estou recordando que nós falamos sobre isso, né, na nossa aula passada. Quando acontece, então, esse atavismo celular negativo, nós viciamos em determinados comportamentos, é um vício. O mau humor, gente, é um vício. Fica viciado, não consegue sair daquilo. Porque a própria célula vai buscar esse padrão na nossa alma. Nós vamos precisar, tem pessoas que enquanto ela não tem uma crise de nervos, ela não está bem, né? Ela fica procurando. É por causa disso. Então, nós vamos estocando coisas na nossa célula. Tanto aquilo que é positivo, quanto aquilo que é negativo. Só lembrando, com relação ao atavismo celular, que as experiências psíquicas de alegria, elas ficam estocadas também, ficam memorizadas também nas nossas células, assim como as de mau humor. Toda experiência. A diferença é que as experiências psíquicas de mau humor, estou usando assim, vamos dizer, palavras mais simples para nós podermos entender. Todo mundo sabe o que é um mau humor, né? Uma crise de cólera, enfim. Elas geram essa memória porque elas vão liberando em nosso organismo algumas substâncias, né? E depois dessa substância, ocorre um certo prazer por aquela experiência ter acontecido, no mau humor mesmo. E por isso vai ficando estocado. E pior do que isso, é cumulativo. O mau humor, ele se acumula. Então, você tem uma quantidade X
de memória, amanhã você tem 2x, 3x, e aquilo vai aumentando. Chega um momento que a pessoa perde o controle total sobre o próprio comportamento, ela está grande parte do tempo mal-humorada. E aí é por isso que precisa, às vezes, de um remédio para isso. Mas as experiências psíquicas de alegria, elas também ficam memorizadas e elas neutralizam as experiências psíquicas de mau humor. Só que tem um detalhe, vamos dizer assim, 1 grama de alegria neutraliza 100 gramas de mau humor. Olha a diferença. Estou dando um peso aí para vocês terem uma ideia, talvez neutralize até mais. Então, a questão toda é, nós temos que dar um jeito de encontrar experiências que nos alegrem. Por isso, escolher filme, conversa, né? Porque há uma frase que eu gosto de repetir. Nós não rimos porque somos felizes. Nós somos felizes porque rimos. Entenderam? Então, o segredo para você neutralizar o mau humor é você procurar experiências alegres. Por isso que uma criança que está sempre submetida a castigo, a terror doméstico, enfim, a problemas no meio onde ela está, ela se torna uma criança agressiva também. Mas é muito importante fazer a criança rir, né? Aquelas brincadeiras que se faz com a criança, fazer cosquinha na criança. A criança tem muita facilidade para dar risadas. Quando nós damos uma risada, nós liberamos substâncias no organismo chamadas endorfinas, que são neutralizadoras das outras substâncias que geram esses comportamentos tão desagradáveis. Então, a pessoa gosta de assistir filme de terror, gosta de assistir filme de guerra, gosta de ficar assistindo o Jornal Nacional, os jornais de uma maneira geral, vai para a internet e começa a ver assunto de político. Então, ela está se envenenando. Se a experiência que nós vamos viver, nós não podemos mudá-la para melhor, então a gente tem que ficar longe. Por isso que também Deus, né, dizem os Espíritos, nos recomenda que fiquemos longe das pessoas desagradáveis. Esse longe não é que você vai abandonar a pessoa, mas você tem que colocar uma barreira para que o mau humor dela não te atinja, tá? Então, é por essa razão que ocorre essa busca da nossa própria célula por comportamentos que não são adequados. E o pior, né? Puxando padrões de depressão. Chega uma hora que aquele mau humor, ele se transforma, assim, em uma depressão grave. Então, aquilo que não está estocado na nossa célula e que são atributos da nossa alma, é isso que depende de nós, tá certo? A nossa célula, se ela tiver coisas estocadas ali, nós vamos ter que trabalhar muito em cima disso para modificar. Por isso que nós temos tantas doenças. As nossas doenças são essas energias que ficam estocadas nas células, energias adoecidas. Bom, então, para nós compreendermos isso melhor,
nós vamos falar dos nossos órgãos e das nossas funções psíquicas. Como diz o Dr. Sérgio Felipe, né? Toda cura é atributo da pessoa. Então, aquela coisa lá da parábola dos talentos que nós lemos antes da prece, que fala daquele que pegou aquela capacidade que ele tinha de fazer algo e toda a nossa capacidade de fazer, ela tem que ter coerência, ela tem que ter coerência com a nossa função na Terra, tem que ser algo que esteja relacionado com o padrão civilizatório que nós já estamos vivendo. Então, a nossa capacidade de fazer, ela precisa ser utilizada. Ela necessita ser utilizada. Porque, senão, o que é que vai acontecer? Aquela função, ela vai ficar atrofiada. E é por essa razão, né? Tudo que não se usa, atrofia. E é por essa razão que a pessoa perde isso. E aí, numa outra encarnação, ela não vai ter acesso àquela capacidade, porque ela não só não desenvolveu, como ela enterrou, então ela atrofiou. Só que a lei de Deus considera assim, a aula que foi dada, agora você vai ter que se virar em 10, né, para resolver essa questão, não é? E então, claro que a lei divina tem muitas formas de nos fazer aprender. E a forma que fica por último chama-se sofrimento, né? Sofrimento é uma estratégia da vida para nós corrermos atrás do prejuízo, né? Quando nós estamos sofrendo, a gente para tudo para pensar. Então, nós vamos ter que saber, nós vamos ver isso mais adiante, que nós temos uma glândula no nosso organismo chamada glândula pineal. Pineal vem de pinha, né? Aquela pinha das araucárias, que é o pessoal do sul deve conhecer, né? Aquele pinhão que a gente cozinha e come, ele vem numa pinha, assim, sabe? Depois ele se abre. É que essa glândula, ela parece uma pinha. E é interessante ver, ela é chamada o nosso terceiro olho. E ela tem um nome de epífise também. O nome científico dela é epífise. Epi significa em cima, aquela que está acima de tudo, né? Então, epífise é a glândula situada no local mais alto do nosso corpo. Ela está, se nós passarmos uma linha, vou virar assim, uma linha aqui, né? Passarmos uma linha reta e uma aqui, onde essas duas linhas se encontrarem, ali está a nossa epífise ou pineal de pinha. Então, essa glândula, ela é a responsável pela nossa mediunidade. Glândula pineal, guardem esse nome. A glândula pineal, ela é toda enervada, ela possui uma enervação, nervinhos, que eles têm um padrão, esses nervinhos. Eles são termos médicos, não precisamos ficar falando, mas vem do gânglio cervical superior, que inerva toda a glândula pineal. E essa glândula, esses nervinhos, eles têm um padrão adrenérgico, de adrenalina. É por essa razão que se fala que a mediunidade é adrenérgica, porque a glândula pineal é toda inervada por essas micro
nervosinhos, vamos dizer assim, de padrão adrenérgico. Então, não é só pela interferência de glândulas, tem umas glândulas, outras glândulas, que elas são chamadas glândulas adrenais, que produzem adrenalina, mas é por causa também dessa inervação da glândula pineal. É por essa razão que se fala que quando você tem um pulso mediúnico, você fica encharcado de adrenalina. Isso é científico, isso é uma ciência que a medicina está começando a estudar. E é por essa razão, então, que há toda um descompasso no organismo quando ocorre essa, vamos dizer assim, quando é drenado para o organismo essa quantidade exorbitante de adrenalina, né? Então, essa adrenalina que cai no organismo, ela vai interferir em todos os nossos órgãos, sem exceção. Cada órgão do nosso corpo, nosso organismo, ele guarda uma função psíquica. Por isso que eu falo, peguem aquela aula sobre mente e psiquismo, aula 1, né, que eu postei, mas vai ter a 2, a 3, para nós termos uma noção, a diferença entre mente e psiquismo. Né? A função psíquica, ela está nessa dimensão das sensações. Ela tem a ver com os nossos hormônios, com adrenalina, com tudo isso que nós estamos falando, com catecolaminas, com endorfinas. As nossas funções psíquicas, elas têm a ver com tudo isso. E elas são acionadas, né? As funções pelas nossas sensações. Então, imagina quando há um excesso de adrenalina no organismo, qual é o nosso comportamento naquele momento, né? Será que nós vamos ter controle sobre esse comportamento? Não é tão fácil, nem tão simples quanto a gente, às vezes, pensa. Então, cada órgão nosso guarda uma função psíquica, ou seja, ele tem uma relação com as nossas sensações, com o nosso psiquismo. E via de consequência, com os nossos comportamentos, certo? Então, toda a nossa trajetória passível de ser recordada nessa encarnação, ela está guardada nos escaninhos do nosso corpo. Quando nós vamos reencarnar, né, voltar para a carne, as almas que não são primárias, as almas primárias, elas reencarnam dentro de um padrão geral, porque qualquer experiência para elas é válida. Mas, a partir de um certo grau de evolução, espíritos nobres planejam, projetam, planejam nossa encarnação, projetam nosso corpo, nos ajudam nessa tarefa. E, então, esse nosso organismo, ele vai guardar escaninho, sabe o que é escaninho, né? É aquelas compartimentozinhos onde a gente vai colocando as coisas ali. Nas escolas tem os escaninhos, onde você coloca, às vezes, as coisas das crianças, né? Cada sala de aula tem um escaninho. Então, cada órgão nosso é um escaninho, onde tem ali um caderno, onde está escrito uma trajetória, alguma coisa que aquele órgão tem a ver e que precisa ser melhorado ou ser, vamos dizer assim, filtrado, certo? Então, toda essa trajetória está gravada no nosso organismo.
nós não podemos subestimar a influência do corpo, né, na nossa trajetória, na nossa vida, porque nós estamos encarnados. E o nosso corpo, ele determina padrões de comportamento. Muitas vezes falando assim, eu sou espírito, eu tenho que pensar que eu sou espírito. E pronto, eu vou, né, subestimar o corpo, não tenho que pensar no corpo, só que nosso comportamento ele é praticamente determinado pelas nossas funções psíquicas. Então, a mediunidade, ela é uma função do nosso organismo, é uma função orgânica, nós já vimos isso. Enquanto função orgânica, ela é esse canal que permite, um canal, vamos colocar assim, um corredor, né? Que permite uma via de acesso, um caminho, seja o que for, que permite o acesso à espiritualidade, certo? Então, está em franca associação com o organismo. Ao mesmo tempo que a mediunidade está, vamos dizer, enraizada nos nossos órgãos, nosso organismo, ela também faz conexão com o mundo espiritual. Mundo espiritual, nós espírito. A dimensão nossa que vai além do corpo. Por isso que o corpo, né, é um veículo mediúnico. Então, a mediunidade, ela traz o que é espiritual para o corpo, para ficar guardado no corpo, durante o processo reencarnatório, evidentemente. Quando o corpo está se formando, são carreados pelo canal mediúnico experiências que vão ficar estocadas ali, para serem vivenciadas a fim de que sejam reparadas as energias adoecidas e melhoradas as experiências que fizemos, que foram adequadas para aquele tempo, mas que agora nós podemos crescer, evoluir. Vocês viram na parábola dos talentos, que aquele que tinha 10 talentos, ele recebeu aquele um talento daquele que não usou aquele talento. Por quê? Porque ele transformou 10 em mais 10, certo? Agora, isso não significa que ele atingiu o ápice do conhecimento. Não. Aquelas experiências vão ficar guardadas num novo corpo. Ele já vai sair com 10, já vai sair com 20. Mais um do outro, 21. Certo? E ele vai ter, então, que transformar isso em 40. Aquele que tinha um e que ficou com nenhum, menos um, esse tem um problema. Ele vai ter que reparar, ele vai estacionar a evolução dele, né? Ele pode, às vezes, existem encarnações que são de transição. Tem encarnações que é só para a alma esquecer alguma dor. A dor é tão grande, ele fica tão paralisado naquela dor, que ele precisa, às vezes, ter uma encarnação em que ele não vai fazer praticamente nada, uma encarnação meio... para que ele possa criar uma barreira com aquela experiência tão dolorosa que fica segurando ele em determinado padrão que ele não consegue sair, certo? Então, os espíritos amigos, eles interferem, né, junto aos maiorais, para que aquela pessoa possa, vamos dizer assim, fazer outras vivências, ter outras experiências, e depois voltar para resolver aquela questão que ela não está conseguindo. Então, cada órgão nosso, ele guarda uma função psíquica.
nós guardamos, né, toda essa nossa trajetória. Aí vem a pergunta: você não se lembra da vida passada? Né? Você se lembra da sua vida passada? A pessoa fala: não, não lembro. Eu não lembro. Lembra. Você lembra sim. O seu corpo lembra. Ah, não, eu queria tanto lembrar da encarnação, mas é só você perguntar para o seu corpo e ele vai te responder. Vai te responder. Sabe aquele estômago que dói na medida da convivência com o seu cônjuge difícil, marido, esposa, aquela dor de estômago quando a pessoa chega, né? Ou você nem tem noção que tem a ver com a pessoa, não é? O que é isso? É a lembrança de cumplicidades difíceis. Porque a grande maioria dos casais, né, não, lógico que não todos, mas estão vinculados por experiências de cumplicidade normal. Cumplicidades, é lógico, né? Tinham afinidade para determinadas coisas, se acompliciaram, e agora a presença de um e de outro por longo tempo traz essa memória que está estocada no nosso organismo, no nosso estômago. Por isso que nós falamos assim, eu não tenho mais estômago para isso. Todo problema de estômago, gente, está nos lembrando de experiências que não estão adequados ao nosso padrão já de civilização, né? Então, aquele nosso passado que a gente não se recorda, mas que é delituoso, nós lembramos na boca do estômago, né? Aí, a junta torta pela artrite, os ossos que vão se moendo nas convivências difíceis com as pessoas da família, com as pessoas das proximidades, do trabalho, né? Na maioria das vezes dentro da nossa casa. Tudo isso, né, que vai nos entortando os nossos ossos, é isso? São lembranças de cumplicidades difíceis que nós tivemos, né? É uma memória que se remói. Então, nós vamos remoendo o nosso próprio, os nossos ossos. A gente vai remoendo tanto aquilo, vai remoendo tanto. Né? Então, o corpo, ele lembra, a função cognitiva não lembra, mas o corpo lembra. O corpo tem memória. E cada órgão, então, vai ter a sua representação no nosso psiquismo, né? Então, o nosso corpo, ele tem uma linguagem. As nossas vísceras, elas têm uma linguagem própria. Elas falam para nós. Se nós pararmos para ouvir, para prestarmos atenção, por exemplo, uma pessoa com distúrbios renais, ela é um estoque de mágoas, né? Porque ela não consegue filtrar aquele sentimento ruim, aquela mágoa que está ali, estocada, que ele não conseguiu filtrar, fica estocado no rim, né? De uma encarnação para outra, muitas vezes. Às vezes, ela tem já aquele estoque de mágoas no rim, é um padrão das suas células, é um padrão atávico. Ela tem facilidade de se magoar, a pessoa que se magoa com facilidade. Dizem que os espíritas somos aquelas almas
que parecemos uns cristalzinhos, né? Não é? A gente se magoa com qualquer coisa. Pense num povo sensível, é o espírita. Não é? Nós temos uma sensibilidade muito aguçada, sempre para o lado da mágoa. Então, nós precisamos modificar esse padrão. É um padrão que nós temos que modificar, porque significa que nós já trazemos isso conosco. Isso já está ali. E diante de qualquer experiência psíquica que seja desagradável a qualquer pessoa, porque aquilo que é desagradável para qualquer um, o mal é sempre o mal, né? E o bem é sempre o bem. Então, às vezes vem uma pessoa e é grosseira com você. Mas ela foi grosseira comigo, mas eu não preciso absorver a grosseria dela. Não preciso pegar esse veneno e tomar ele. Mas o que é que nós fazemos? De tal maneira, nós estamos viciados nisso, que nós, inclusive, procuramos situações que nos envenenem. Os rins. Depois reclama, né? Pedra no rim, tá com problema, distúrbio renal, né? Mas a sobrelevância, né? Aonde que está o ápice das nossas funções psíquicas? Elas estão no nosso coração. Coração mesmo, coração, que órgão. Não é uma linguagem figurada, né? Por que isso? Porque em que pesem todos os nossos órgãos trazerem nos seus escaninhos memórias das experiências que precisam ser feitas ou refeitas ou melhoradas, não é só experiência que não deu certo, são experiências vitoriosas também. Não são só fracassos, são êxitos, mas mesmo um êxito, você passou de ano, do primeiro ano para o segundo ano, mas agora você já passou de ano, você vai ter que ir para o terceiro ano, certo? São experiências exitosas, elas ficam gravadas ali. Então, se você, vamos dizer assim, uma pessoa que conseguiu superar a questão da mágoa, teu rim vai funcionar legal, bacana, então você vai ter, vamos dizer assim, vai passar por situações desagradáveis e vai tirar de letra, né? Mas as funções psíquicas de maior relevo, elas estão guardadas no nosso coração. O nosso coração, ele guarda nele o nosso planejamento reencarnatório. A sobrelevância das funções psíquicas está no coração. Por quê? Embrionariamente, se você pegar um embrião, o que é, quando você vai fazer uma outra, mulher, né, nós, fazer uma ultrassonografia para ver se está grávida, o que é que você vê batendo lá? Você vê um cérebro? Você não vê um cérebro. Você vê um coração. É o primeiro que se forma. Então, é justamente porque ele é o primeiro e ele está na fase embrionária, ele está completamente exposto, ele parece uma flor, assim. O coração, ele está aberto, ele parece como se fosse, assim, duas pétalas, ou mesmo duas mãos abertas para captar as energias, as experiências, as histórias que nós vamos trazer para essa encarnação. O cérebro está completamente aberto, né? E o coração, então, ele está aberto para o além, para os céus. É o primeiro que se forma. É ele que puxa, coração, que puxa a história que nós vamos viver nesta vida. Então, caminho, verdade e vida. O nosso caminho nessa encarnação, nosso planejamento está no coração. Por isso que tem aquele ditado, ouvir a voz do coração. Como é importante, porque o coração fala, assim como o rim fala, como o estômago fala, como o intestino fala, né? Nossas vísceras falam.
nosso pâncreas fala, nosso baço fala. O coração, ele nos dá direção. Ele ilumina o nosso caminho. Às vezes nós ouvimos o cérebro. Está errado. Quem tem que mandar não é o cérebro, quem tem que mandar é o coração. E isso cientificamente já está provado, né? Imagina isso no tempo de Jesus, ele não tinha como falar isso. Mas a ciência hoje, ela mostra isso. Existe um exame que, aliás, eu, Márcia Pini, já fiz várias vezes, porque meu coração, tadinho do bichinho, né? Que se chama ressonância nuclear magnética do coração. A ressonância nuclear magnética, ela não tem, ela é um exame que você pode fazer sem nenhum perigo, porque ela não tem são ondas sonoras, né? Então, ela detecta, o que ela detecta? A ressonância nuclear magnética do coração. Ela detecta emanação magnética muito além do tórax, na região do coração. É a região do nosso corpo onde se tem maior emanação magnética, é na região do coração. Magnetismo. O magnetismo, as ondas magnéticas, elas transmitem informações. Lembrando novamente, vocês estão me vendo e me ouvindo e vendo esse slide por causa do magnetismo. São as ondas magnéticas que estão transmitindo essa informação. E pior não, melhor, vai ficar guardado isso. Olha que coisa. E fica guardada a onda magnética, inclusive, com a emoção que nós colocamos naquela informação. Quando nós conversamos com alguém no telefone celular ou por telefone que seja, nós sentimos como está o psiquismo daquela pessoa que está falando conosco. Mas também, quando nós abrimos um WhatsApp, né? Quantas vezes a gente abre, lê uma mensagem e aquilo nos afeta, porque aquele ficou impregnado ali. Então, imagine o nosso coração, que ele traz as informações daquela parte de nós, daquele pedaço nosso que vai fazer essa experiência no corpo, porque não não é o nosso ser integral que vem fazer experiências na carne, gente. O que vem fazer experiência na carne, vamos sempre lembrar, é uma personalidade. É a Márcia, né? Sempre repito isso, Márcia Pini, filha do João Pini, da Benedita Pini, tem o CPF, RG, nasceu no dia tal e vai desencarnar no dia tal. Então, essa personalidade, ela é limitada, ela tem tamanho. É diferente do ser integral, que não chama Márcia Pini, que não chama Marilô, que não chama Malvina. O ser integral que nós somos é muito maior do que isso que nós apresentamos aqui nesta encarnação, né? Então, o nosso coração ele vai puxar do ser integral aquilo que nós precisamos, ou aprender que nós, parábola dos talentos, nós temos 10, temos que fazer mais 10. Então, a gente temos uma capacitação que está ali, que é conquista nossa. Com essa capacitação, nós vamos ter que armar a nossa mente. A mente, ela é um campo magnético que precisa ser armado, igual a gente arma um guarda-roupa. Você precisa guardar a roupa, você pode ter só uma arara, né? Sabe o que é uma arara? Ela vai servir, você vai botar a roupa ali, né? Mas, depois que a humanidade descobriu, né, que
que era bom pendurar roupa, era bom fazer um cabide, vai aprendendo. Você vai armando a mente, vai transformando a mente numa coisa maior. E então, aí depois alguém teve uma ideia, né, de fazer, sei lá, um guarda-roupa, botar a porta, né? Eu estava vendo uma fotografia e depois também fui no museu, onde que os reis e as rainhas guardavam suas roupas. Nem se compara com o que nós temos hoje. Só estou dando um exemplo de como nós vamos armando mais e melhor, porque a gente tinha um tantinho, depois aí Deus nos dá uma mente que consegue fazer conexões, que consegue imaginar, e eu falo, eu posso melhorar isso. Quem está fazendo isso somos nós mesmos. E quando a gente melhora uma coisa aqui, naturalmente nós ganhamos aquilo. Então, se o coração, ele guarda, né, ele guarda a nossa história para essa vida, essa existência, desenvolver os sentimentos inerentes ao coração é um grande alicerce para as funções mediúnicas, é uma base. Por isso que sem amar não existe função mediúnica útil. Os sentimentos, eles representam a base do psiquismo e do fenômeno mediúnico. Quando nós falamos de sentimentos, certo? Quando nós falamos de sentimento, nós temos que lembrar que nós ainda sofremos essa influência imensa do corpo. Então, esse sentimento que nós temos ainda são sensações, né? Que nós vamos depurando. Então, alguma coisa que nos magoa é uma sensação, a pessoa falar um sentimento desagradável, mas podemos falar sentimentos, isso é mais fácil da gente se entender, mas sempre lembrar que sentimento é uma coisa sempre positiva. O sentimento, ele não tem negativo, tem lado negativo, né? A sensação tem um lado positivo e tem um lado negativo. O sentimento só tem o positivo, tá? Então, uma pessoa com distúrbios do sentimento, do afeto, com necessidade de trabalhar o amor, a afetividade, ela tem isso refletido no seu próprio coração, certo? A pessoa que também é submetida a grande estresse, a grande pressão das suas, vamos dizer, nas suas relações, nas suas emoções, vamos chamar de emoções, né? Ela também, mais cedo ou mais tarde, vai adoecer do seu coração, né? Então, como nós vimos, né, o coração, lá na fase embrionária, ele estava aberto. E o nosso perispírito, que nós temos o nosso corpo físico, e temos um outro corpo, que se chama perispírito. Ele é feito de, vamos dizer assim, de uma matéria muito sutil, certo? Nós poderíamos chamá-lo que é um corpo magnético. Não seria bem um corpo magnético, mas ele é basicamente algo, é uma matéria diferente dessa do corpo físico, tá certo? Então, o perispírito, por que essas histórias elas vêm para o corpo? Porque quando nós desencarnamos, todas as nossas experiências elas ficam gravadas no perispírito. No momento da desencarnação, ocorre um fenômeno
que a pessoa começa a lembrar a vida dela toda, né? Todo mundo sabe que isso acontece. O que é isso? Nada mais é que um download, vamos dizer assim, que o corpo está fazendo para o perispírito. Aquilo que ainda não está registrado no perispírito vai ficar registrado, que é um campo magnético, e depois, numa outra existência, esse perispírito, né, ele vai reenviar através do coração que começa a se formar essas mesmas experiências, especialmente aquelas que foram definidas pelos nossos mentores para serem as experiências que nós vamos ter que melhorar ou que nós vamos ter que refazer, certo? Então, todas as vezes que nós conseguimos superar, depurar alguma sensação, nós estamos cuidando do coração e cuidando da mediunidade. Desenvolver sentimentos é o mesmo que desenvolver mediunidade, certo? As sensações nobres, elas são a base do nosso psiquismo e do fenômeno mediúnico. Sensação nobre é sensação que foi depurada, está lá, é lei de amor, né? Quanto mais depurado, tem sentimentos. Então, a sensação mais depurada que nós temos é a compaixão. Então, uma pessoa que sente compaixão, ela está desenvolvendo a mediunidade. Porque a compaixão nada mais é que você ter uma empatia tão grande por alguém que você consegue se colocar no lugar dela e sentir a dor dela. Então, isso é mediunidade. E muitas vezes você consegue filtrar a dor daquela pessoa. Aliás, é exatamente isso que o médium faz na reunião mediúnica. Mas é o que nós fazemos também nas nossas conversas, nas nossas rodas de conversa, quando nós abraçamos um amigo, muitas vezes nós puxamos dele aquela dor e filtramos, muitas vezes por um órgão nosso que é saudável e o dele não é. Então, às vezes nós passamos mal de alguma coisa, parece que vamos adoecer disso, daquilo, mas é simplesmente porque nós estamos filtrando uma doença de um irmão, uma doença mesmo. É a lei da solidariedade. Se o grupo mediúnico é formado por pessoas de sensações muito telúricas, muito voltada para a área genésica, sexo, pessoas que terminam a reunião, vão começar a conversar sobre assuntos deprimentes. Essa reunião será sempre telúrica. Ela não vai ter uma base, vamos dizer assim, nobre. E a mediunidade não vai se desenvolver. Ela vai ficar sempre ali como aquelas almas primárias, né? Como aquelas músicas de percussão, né? Só aqueles barulhos assim, que você fica só tum, tum, né? Você não consegue sair daquilo para ir para uma sinfonia. Então, nós vimos a importância do coração. Gravem isso, guardem isso. Mediunidade e coração estão interligados. Sentimentos, né, sensações que precisam ser depuradas, enobrecidas. Sempre que nós passamos por alguma experiência que no passado aquilo nos fazia mal e hoje nós conseguimos passar, falar assim, não, fulano não me afeta mais, mas não me afeta mesmo. Né? Não é que eu me vinguei ou qualquer coisa assim. Realmente aquele tipo de aquilo não me atinge mais, é porque eu depurei. Eu melhorei, e eu melhorei a minha relação. E mediunidade é isso, é vida de relação. Tá bom? Nós vamos ver no nosso próximo encontro sobre a mediunidade enquanto uma função genética.
Porque a mediunidade, gente, ela é genética. Portanto, ela é transmitida e o padrão dela é materno. A mãe, né, a mulher, o padrão da mediunidade é materno. Então, nós chegamos ao nosso final, estamos a 1 minuto. Vocês veem que esse assunto, ele é, vamos dizer assim, empolgante, né? Muito empolgante. E tem muita coisa aí para a gente meditar já, tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração? Temos 1 minutinho, meio minuto agora. Mas nós podemos estender um pouquinho, não tem problema não. Deu para compreenderem? Por isso que é tão importante. Eu vou falar uma coisa, a Leni está aí, né, Leni? No dia que eu fui lá na casa da Leni, essa minha amiga, que eu despedi, eu estava com uma mágoazinha ali no meu coração, tinha um negócio que eu não tinha conseguido filtrar, sabe, Leni? Estava ali, aquele negócio ali estava ali. E eu não sabia como resolver aquilo, porque, lógico, né, tem questões que envolvem o nosso passado. E aí, na hora que chegou a Uber, que eu abracei a Leni, eu não sei como que a Leni ficou, só sei dizer que eu saí outra pessoa. Parece que aquele abraço filtrou aquela mágoa. Eu estava com uma mágoa no meu coração. Eu não vou mentir, né? Estava. E aí você vê o que é, né? Uma amizade, um abraço, uma coisa assim. Eu falei para a Jusce, nossa, Jusce, que abraço que foi esse? Filtrou, saiu, não estou sentindo mais nada, né? Então é isso. Tem muito disso, muitas coisas. A nossa cruz, nós não vamos carregar sozinhos. Nós vamos um ajudando o outro a carregar a sua cruz, vamos filtrando, né? Se eu tenho um bom rim, eu vou filtrar a sua mágoa, mas eu não tenho um bom estômago, então você vai... E assim nós vamos, um apoiando o outro, né? Tá bom, meus irmãos? É isso. Quem vai fazer a nossa oração final? Ninguém. Deixa eu ver se ninguém se propôs. Eu vou pedir para alguém. Johnny Boy? Senhora. Meu Eu filhinho fazia. bonitinho, agora a mamãe está pertinho dele, né, meu bem? Eu sabia que você escolheu eu falar para Israel fazer a prece. Tô Você está em brincando. casa ou você está no escritório, Johnny? Eu tô aqui em casa, mãe. Tô do seu lado, lá no meu quarto. Que bom. Ah, Aqui em casa é assim, está um no canto, outro no outro, nós estamos se comunicando. Então, Johnny, faz a nossa oração, tá bom? tá bom. Boa noite a todos. Eu vou fazer a oração para nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, acalmar os nossos corações e agradecer. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e de bondade, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do universo, benfeitores espirituais que nos acompanham, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste para aprender os nossos erros, aprendermos a termos tolerância, paciência, compaixão, amor com o nosso próximo. Te pedimos a proteção para os nossos irmãos que não puderam estar conosco nessa reunião, nesse estudo, a proteção para cada um que aqui se encontra virtualmente, que ao repousarmos, Senhor, o Senhor possa nos proteger, abençoar os nossos lares
nos manter em segurança, na esperança de amanhã podermos novamente estarmos no trabalho. Abençoe também aos necessitados, aquelas pessoas que se encontram nas ruas, nos abrigos, nos hospitais, que passam por necessidade, que têm fome, aquelas que estão doentes. Leve até a elas a esperança em dias melhores, a fé no futuro. E a nós que possamos consolar a quem necessita, consolar os nossos corações e a cada dia, Senhor, nos tornarmos um pouco melhor. Fica conosco, nos guiando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo a todos. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada, viu?